Oi pessoal, estou aqui hoje para a gente continuar a nossa série de muito conhecimento sobre a Estúdio Fiscal. E hoje eu fiz a gentileza para vocês de convidar o nosso maior especialista da área tributária aqui da Estúdio Fiscal, o Rafael Fufon. Agora eu fiquei lisonjeado com esse teu elogio. Mas é um cara que toca a nossa área operacional, que é o nosso head da Estúdio Fiscal e que vai poder compartilhar com vocês muito conhecimento. E eu não tenho dúvida que vocês vão aprender porque sabe muito, é um craque. Então é o seguinte, antes de qualquer coisa, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve já agora, sabe o sininho? Ativa o sininho aí também, compartilha, curte e comenta, porque eu tô sempre vindo aqui para trazer conteúdo relevante para vocês. E claro que hoje a gente vai falar sobre o que é o nosso assunto do dia a dia aqui no Estúdio Fiscal, tributação. Que a gente respira aqui dentro. É o ar que a gente respira. E para isso, eu vou começar fazendo algumas perguntas para o Rafael e ele vai responder, direcionando para vocês as respostas e espero que seja bacana para você que está nos acompanhando. Rafael, vamos lá então. Me fala o seguinte, como é que funciona a tributação numa empresa que ela atua de forma nacional? Boa. Então, boa pergunta. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que separar em três grandes tipos, tá? O federal, o estadual e o municipal. Eu vou me dedicar aos dois principais nichos que a Estúdio Fiscal atua aqui, que é o estadual e o federal. Então, primeiro de tudo, cumprir as obrigações mais tradicionais das empresas. PIS/COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, a parte de IPI e todas as obrigações federais. Já quando eu analiso uma empresa com viés estadual, que daí que é o mais dinâmico dentro do Brasil, onde cada estado tem o seu regramento, a gente vai a fundo em lei por lei, legislação por legislação, decreto a decreto, de cada estado para abordar. Então, por que a gente dá muita importância para a revisão tributária e planejamento? Porque é muito tributo, é muito imposto, é muita obrigação para cumprir. Então, respondendo a pergunta, vamos atentar federal e estadual. E dentro dos federais, ainda a gente tem particularidades. Eu tenho particularidade de uma empresa que fica na Zona Franca de Manaus, numa que está na zona de área livre comércio, numa que é exportadora, numa que só importa, numa que só vende para interestadual, outra só vende para dentro do estado. Produtos monofásicos, alíquota zero, tributado, enfim. É um manicômio, como dizem, é muita lei, é muita regra e as empresas têm que se adequar a isso. Então, num resumo geral, funciona isso. Federal, estadual e dentro de cada um tem a sua necessidade. E aproveitando daí, pegando esse gancho, como que nós aqui na Estúdio Fiscal, a gente faz para poder ter o maior conhecimento em cada um desses tributos e dessas áreas, federal e estadual? Como é que a gente consegue levar isso para cada um dos clientes que nos contratam? Bom, é importante a gente frisar com essa tua pergunta que nossa equipe técnica aqui dentro ela é dividida por tributos, certo? Então eu tenho a equipe de imposto de renda, a equipe de PIS/COFINS, a equipe de INSS da parte previdenciária, a parte estadual. Então cada equipe foca no seu tributo, em estudar aquele tributo, em estar o mais atualizado possível daquele tributo para tirar o máximo proveito de uma revisão tributária. Se eu coloco só o Rafael, só o Yuri analisar uma empresa como um todo, daqui a pouco o Rafael é muito bom em imposto de renda e é ruim em PIS/COFINS, não tem muito conhecimento. Eu vou fazer uma revisão tributária numa empresa de grande porte, daqui a pouco eu vou achar muito valor de imposto de renda e vou contribuir pouco com uma empresa de PIS/COFINS, porque um especialista ele acaba não conseguindo ser bom em tudo, certo? Mas é complicado, pessoal, alguém ser bom em todos os tributos, porque é o detalhe do detalhe do detalhe. Então, como é que a gente faz? Conhecimento específico tem que ter. Então, e tem muita mudança, que eu acho que isso que tu está falando, Rafael, a gente pode levar o pessoal falando assim, olha, sente o drama. Todos os dias você tem pelo menos 36 a 40 novas normas tributárias. Isso quer dizer que todos os dias está mudando a forma que você tem que fazer alguma coisa na área tributária da empresa. E em qualquer um desses tributos que a gente está falando aqui, seja no federal ou no estadual.
Então, se você tentar cuidar de tudo, você não vai conseguir ser o melhor e o especialista naquele tributo. Então o que você tem que fazer? Vai esquartejando, né, a área tributária por tributos, e aí fica mais fácil de você analisar. Por exemplo, eu cuido só do PIS e COFINS, o Rafael cuida só do INSS. Então o que vai acontecer? Eu vou olhar tudo que se relaciona a PIS e COFINS todos os dias. Qualquer mudança eu vou saber na hora. A mesma coisa o Rafael no INSS. A mesma coisa com o fulaninho lá que cuida do imposto de renda e da contribuição social. Assim é com o cara que cuida do ICMS do estado de Santa Catarina, do ICMS de Pernambuco. Faz com que a gente tenha uma alta complexidade de entendimento de tudo que acontece. E ser assertivo, né, naquele determinado tributo. Então, eu acho que esse foi um dos principais fatores de sucesso também que a gente implementou, e eu vou voltar lá desde 2013 também, quando a gente começou a segregar cada vez mais as equipes, que nos trouxe até aqui e que nos faz trazer resultados relevantes para os nossos clientes. Eu segregar e ter equipes especialistas por tributo dentro de uma empresa. Então, a mesma empresa que vocês fecharem um contrato vai ter 6, 7 equipes diferentes olhando para aquela empresa, porque cada um vai olhar a sua área e cada gerente vai apresentar a sua expertise. E dentro disso, como que a gente faz para encontrar os pontos de crédito, para encontrar os créditos nas empresas, né? Você já falou que tem nuances do federal e do estadual, tem particularidades específicas, a gente tem equipes separadas por tributo, né? E agora, cada um, como é que é feito esse trabalho? Como é que o pessoal consegue encontrar os créditos? Boa. Como é que então a gente encontra o crédito tributário? Primeiro, pessoal, não tem uma varinha mágica que eu vou apertar e vai sair um valor, tá? Primeiro de tudo, ponto importante, tudo que a gente trabalha está dentro da lei. Está em lei complementar, em decreto, em solução de consulta, em sua normativa. O que a gente faz? A gente aplica a regra, aplica a lei dentro de uma empresa. E vai muito também do acompanhamento das mudanças. Eu vou, para contextualizar, o contador ele tem obrigações mensais para entregar. Dia tal tem que entregar tal declaração, no outro dia outra, no outro dia outra. Respeitando a rotina para não gerar multa para as empresas. Às vezes vai ter uma mudança e ele não vai conseguir acompanhar. Como é que entra o estúdio fiscal? Olhando tributo por tributo. Como que é feita a identificação? Primeiro, interpretação da norma. Às vezes as empresas têm medo, ficam com receio, com o pé atrás. Será que eu uso isso aqui para mim ou não? Porque tem um medo da Receita Federal de ser fiscalizado, de ser autuado, enfim. Aquele medo tradicional que as empresas têm do órgão regulatório, né? Mas eu falo, não precisa ter medo. Está exposto em lei, é só aplicar, as empresas só vão aplicar o que está exposto em lei. Então o que a gente faz? A gente cruza dados. Eu cruzo o XML com o SPED de contribuições, com o SPED fiscal para verificar a tributação de itens. Eu analiso o balanço da empresa para verificar se o imobilizado está bem lançado, por exemplo, é um ponto que a gente olha. A gente olha a parte de verbas previdenciárias que está no e-social, que está na folha de pagamento. Então, é pegar a norma e aplicar a norma dentro de uma empresa. E trazer segurança. Que às vezes muitas empresas daqui a pouco têm um conhecimento um pouco, mas não têm a segurança de aplicar aquilo ali, de identificar e utilizar daqui para frente. E nós, como especialistas, trazemos segurança. Trazemos qualidade e segurança de aplicar a norma, de encontrar valores. Então, não tem mistério. Está exposto na lei, está exposto nas declarações da empresa, nos SPEDs, contábeis, contribuições fiscais, SPED ECF, nas XMLs, que é um dos principais documentos, desde a fatura de energia ao contrato de leasing, então tudo está exposto. E o que a gente faz é, olha a lei, estuda a empresa, porque tem empresas que eu vou ter que ir verificar como é que é a operação dela. Eu vou te dizer um ponto que é a indústria. Indústria, empresas de grande porte, o nosso técnico vai dentro do Parque Fabril para verificar o que é insumo e o que não é. É um baita diferencial, porque o contador às vezes não consegue ir na indústria ver o que é insumo. Então verdade. Eu vou lá, converso com o engenheiro de produção, converso com outros engenheiros, outras pessoas envolvidas e classifico. Ó, esse produto aqui, para esse teu processo, é insumo. E eu vou lá e aplico e acho ponto de insumo. Classificação de itens. Supermercados que tem movimentação de 100, 200 mil itens mês, que às vezes não tem uma capacidade, daqui a pouco, de dar uma atenção para a classificação de itens. A gente olha item a item, classifica item a item, pega uma base de 200 mil itens e classifica um por um, para poder verificar se a empresa pagou a mais ou a menos. Então, tudo está exposto nos SPEDs, nas notas,
e é aplicado a norma em larga escala, com rapidez e qualidade. Então, olha a importância que tem para uma empresa que quer saber como que ela vai fazer para tributar o negócio dela, quantas situações que ela tem que acompanhar e que ela tem que executar para se manter em compliance com a Receita. Não fosse só isso, eu até achei que o Rafael ia falar, mas eu vou trazer aqui para vocês, a importância que tem de nós, enquanto operação técnica, saber exatamente quais são todos os pontos de crédito que uma empresa pode ter. Porque o que acontece? Tudo isso que o Rafael estava falando agora, de análise da parte administrativa, olhar os decretos, as leis, as instruções normativas e aplicar isso dentro da empresa, esse conhecimento nas atividades contábeis dela, né? Como que a gente faz para revisar isso? A gente tem um checklist, a gente tem um passo a passo que a gente adota para cada uma das empresas por perfil. Plano de trabalho. É um plano de trabalho, eu estava procurando a palavra. Obrigado. É um plano de trabalho, onde você pega lá, uma indústria, o meu plano de trabalho é esse aqui. Um supermercado, o meu plano de trabalho é outro. Porque eu já sei que, de acordo com as características daquela atividade que a empresa tem, vão ter X créditos que eu vou poder olhar para tentar descobrir o que é que eu encontro. Sabe a dor do cliente por perfil de cliente. Eu sei que a dor do supermercado está nos itens. Então a gente tem um plano de trabalho para isso, para olhar o ponto de classificação de itens. A gente tem um plano de trabalho. Como é que eu olho? Tem que olhar isso. Então nossa equipe já tem um passo a passo também de como fazer um trabalho, porque tudo isso é salvo num box, é salvo num controle de qualidade que a gente tem muito aqui dentro. E só trazer um exemplo, o ano passado nós analisamos uma empresa do Amazonas, e que ela tinha uma situação muito específica, assim. Se ela vendesse o produto dela para dentro do estado, era uma tributação. Se ela vendesse para dentro do estado para pessoa física, era outra. Para uma empresa de pessoa jurídica, lucro presumido, era outra. Se ela vendesse para fora do estado, para uma empresa o lucro real era uma, para uma empresa o lucro presumido era outra. Tu imagina uma empresa parametrizar tudo isso aí. Daqui a pouco não consegue, se perde. Então a gente vem com uma visão de fora, olha todas as vendas e diz, fulano, se tu vender esse produto, uma empresa lucro real de fora do estado, a tributação é essa. E ele pega aquilo ali depois e aplica daqui para frente. Então, e tudo isso mapeado. Então todos os nossos pontos são mapeados. Cada ponto novo que surge é jurídico, vira administrativo, a Receita muda o entendimento. A gente vem, aplica, monta o checklist, monta o nosso plano de trabalho. Toda a nossa revista tem a parte de embasamento legal, como a gente identificou, quais declarações a gente identificou aquilo ali para trazer como base, enfim. É um trabalho complexo, mas é um trabalho assim que dá gosto da gente fazer, assim, de levar a solução, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu não vou deixar mais o Rafael falar, porque senão vocês daqui a pouquinho vão estar aprendendo a como fazer o trabalho. Mas eu prometo trazer ele de volta para outras oportunidades. Rafael, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, compartilhando a forma que a gente faz. E eu volto a te convidar a seguir o nosso canal, a se inscrever nele, a curtir, compartilhar, comentar e continuar acompanhando os nossos conteúdos, que cada dia a gente está trazendo conteúdos mais relevantes e que podem mudar a tua forma de pensar referente a fazer um trabalho de revisão ou daqui a pouquinho de vir fazer parte da Estúdio Fiscal. Até mais, tchau, tchau. Até mais.